Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra, tudo tranquilo aí, pessoal? Vamos dar o retorno do som. Eu quero mandar um abraço todo especial aos nossos produtores de conteúdo, amigos aqui do Norte da Guerra. Canal Velho General, canal Ao Bom Combate, canal Pátria e Defesa, Rogério Anitablian, Felipe Quintas, Rubem Gonzalez, canal Homem do Espaço, Irmãos Russo, Visão Estratégica, Analítica 24, Observatório Estratégico, todos os canais parceiros, amigos desse Brasil. Sejam muito bem-vindos a bordo. Mais uma noite de debates aqui na nossa comunidade. Pessoal, muito boa noite. Os meus convidados de hoje, eu não preciso nem apresentar. O Cabaé que está aqui todo dia, tá? A figurinha carimbada, o dia que ele não vem, o pessoal sacaneia e fala que eu tô boicotando ele. E o ministro Aldo Rebelo, que já nos brindou com a sua presença várias vezes, tá? De quem eu fui subordinado nas Forças Armadas quando eu estava na ativa. Uma pessoa que tem um trânsito enorme na política brasileira, uma experiência enorme em cargos no Executivo e no Legislativo. Então, ministro Aldo Rebelo, Cabaé, sejam bem-vindos a bordo para a gente conversar hoje sobre essa guerra, né? Já não é mais uma crise, essa guerra da Ucrânia. Tudo bom, gente? Muito boa noite. Boa noite, comandante Robson. Boa noite, meu prezado Cabaé. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite. Ministro, eu vou deixar... O senhor quer fazer primeiro as considerações ou o Cabaé parte primeiro para a pergunta? Como é que vocês querem fazer? Porque eu acredito que a nossa audiência ela está sedenta de conhecimento. Essa semana eu não tenho dormido praticamente nada, trabalhando que tem virado aqui direto. Então, como é que o senhor quer fazer primeiro as considerações ou quer que o Cabaé pergunta primeiro? Como é que o senhor quer fazer? Como preferir. Quer fazer a primeira pergunta, Cabaé? Posso fazer. Então tá, vou deixar contigo. Então, bom, boa noite a todos, boa noite, comandante, boa noite, ministro, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom, eu gostaria de aproveitar, então, o senhor teve oportunidade de conhecer pessoalmente o Vladimir Putin, né? Eu gostaria de perguntar se o senhor pode falar um pouco como é que foi esse contato, qual foi a impressão que o senhor teve do homem Vladimir Putin, da pessoa, se é que foi, se o contato permitiu ter esse tipo de impressão. Boa noite, mais uma vez. Antes de falar sobre a personalidade, eu tive 2, 3 vezes com o presidente Putin, uma delas, mais demoradamente, porque acompanhei uma reunião reservada, uma reunião em caráter pessoal, lá na Rússia, lá nos Urais, no encontro dos BRICS, houve uma conversa pessoal dele durante quase 2 horas com a presidente Dilma, onde ele falou demoradamente, inclusive sobre a situação da Ucrânia, sobre as relações com a Síria, sobre a questão do Irã, sobre as relações com a Alemanha, as dificuldades com as sanções, e deu, naturalmente, para conhecer um pouco, perceber, né, a personalidade dessa figura. E como ele recebeu essas delegações, né? Você, pela recepção que ele oferece, você tem a dimensão do que ele imagina que é o país, que é a própria Rússia. E um dia desse, num encontro com o presidente Fernando Henrique, que o conheceu também numa visita à Rússia, eu perguntei também o que ele tinha achado do presidente russo. E o que ele disse, mais ou menos, bateu com as mesmas impressões que eu tive, né? Uma pessoa, assim, aparentemente contida, né, nas expressões verbais, mas muito decidido naquilo que pensa, naquilo que oferece como opinião, e me pareceu também uma pessoa extremamente leal aos seus interlocutores. E quando ele fala,
ele demonstra uma confiança pessoal muito grande no interlocutor, nesse caso aí com a presidente Dilma. As outras foram reuniões mais coletivas do encontro dos BRICS no Brasil, em 2014, né? 2014. Teve um encontro que aconteceu uma parte em Brasília e outra parte em Fortaleza. Mas eu acho que, a título de introdução dessa nossa conversa, comandante Robson, Cabaé e meus amigos, eu faço a seguinte pergunta: por que a guerra ainda surpreende? Um fenômeno tão antigo, tão comum na história da humanidade, por que ela surpreende? Eu acho que ela não surpreende pelo inesperado, ela surpreende pelo indesejado. Não é um acontecimento desejável na vida das pessoas nem das nações. A guerra só conhece dois tipos de resultado: ou um perdedor ou dois perdedores. A guerra nunca tem dois vitoriosos. A guerra sempre começa condenando um país ou um povo à derrota. E muitas vezes ambos saem derrotados. A disputa entre dois exércitos pode terminar com a vitória de um ou com a destruição de ambos. Por isso a guerra é indesejada, mas ela é um acontecimento tão comum na história humana. Eu citava numa conferência lá em Lisboa que o primeiro grande historiador da humanidade, que é conhecido e reconhecido justamente como o pai da história, o grego, né, o Heródoto de Halicarnasso. Heródoto não descreveu a cultura grega, não descreveu a filosofia, as artes, embora elas já existissem na Grécia do seu tempo. O pai da história dedicou o primeiro grande livro de história da humanidade à guerra. A história do Heródoto é um desfile de biografias de generais imperadores persas, o Dario, o Xerxes, o primeiro deles, o Ciro, o Grande, ou de generais gregos. São generais gregos que desfilam no livro do Heródoto. O segundo grande historiador, discípulo do Heródoto, que é o Tucídides, citado e ainda atual nos dias de hoje, com a sua Armadilha de Tucídides, escreveu também sobre a guerra, as guerras do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Quando você olha para aquela cidade que ameaçou a hegemonia de Roma, o que ficou das guerras púnicas, o que ficou da existência de Cartago, não foi um filósofo, um historiador, um poeta, foi apenas um general, o Aníbal. O que ficou da história de Cartago foi Aníbal. E mesmo Roma, de poetas, de juristas, de escritores, o maior personagem de Roma continua sendo Júlio César, o seu mais importante general. E aí nós tivemos Alexandre, né, que teve como preceptor Aristóteles, mas Aristóteles contribuiu para a civilização grega, mas quem ampliou os horizontes dela foi Alexandre. Tivemos Napoleão, os americanos escolheram para batizar sua capital um general, não foi um outro pai fundador da democracia americana, foi o principal general da Guerra de Libertação, Washington. A mesma coisa o Simão Bolívar aqui, e os nossos militares aqui no Brasil, fundadores da nossa nacionalidade, nas guerras de Pernambuco contra os holandeses, na Guerra da Independência, na Guerra do Paraguai, na República, na Abolição, na Revolução de 30. Ou seja, a presença dos militares, como nós vemos agora, onde é que se deposita a atenção? É na guerra, ou seja, é a força militar que está em evidência nesse conflito. E mesmo assim a humanidade se surpreende. E no caso desse conflito específico, deveria se surpreender ainda menos, porque a Rússia é personagem recorrente desde a época das invasões mongóis,
dos cavaleiros teutônicos, do Napoleão Bonaparte, dos alemães na Primeira Guerra, dos alemães na Segunda Guerra, da Guerra da Crimeia. Ou seja, ali sempre foi um palco de conflitos permanentes, com a Ucrânia sendo protagonista. Aliás, boa parte desses conflitos envolvendo a Rússia tiveram como palco principal exatamente a Ucrânia. E agora, quando, depois do fim do Pacto de Varsóvia, acabou-se uma era na história da humanidade, a Guerra Fria, as duas superpotências, sem um tiro, a União Soviética foi derrotada, foi desorganizada, foi desarticulada. Como medida ou consequência imediata, acabou-se o Pacto de Varsóvia, em função do fim da União Soviética. O que se esperava é que a nova ordem e a nova era pós-fim do Império Soviético fosse a desorganização do outro pacto, que era a OTAN. Quando uma disputa geopolítica termina em guerra, há sempre um acordo, como aconteceu na Westfália, nos anos de 1600, depois, mais recentemente, na Conferência de Versalhes, ou a Conferência de Yalta, que redesenhou o mundo da Segunda Guerra Mundial. Mas esse conflito terminou sem um pacto escrito, sem uma grande concertação. E o pacto, que era defensivo, que era a OTAN, não só avançou sobre a fronteira do antagonista, que era a União Soviética e que depois ficou como Rússia, não só avançou, criando essa tensão, que muita gente percebeu, como tornou-se de um pacto defensivo num pacto agressivo. A OTAN nunca fez uma guerra na época da Guerra Fria. A OTAN nunca fez uma guerra quando existia a União Soviética. Era um pacto essencialmente defensivo. A OTAN tornou-se um pacto ofensivo depois do fim da União Soviética, quando promoveu a guerra contra a Iugoslávia, desarticulou a Iugoslávia. Eu estive em Belgrado, destruída, bombardeada, uma cidade europeia banhada pelo mais europeu dos rios, que é o Danúbio, destruída pela OTAN, a partir de base... Até a embaixada da China. Até a embaixada da China, lembra? Eles atacaram. Da China, acho que a China nunca esqueceu aquilo. A embaixada da China foi bombardeada porque a OTAN suspeitava que ela oferecia serviços de informação com suas torres ao exército iugoslavo. Depois a OTAN participou da guerra contra a Líbia e participou do Afeganistão. Então é evidente que os pensadores estratégicos dos Estados Unidos perceberam isso. O ex-embaixador George Kennan percebeu e declarou, diz, olha, isso vai levar à guerra, isso é uma temeridade, isso é uma irresponsabilidade. Disse isso em 1997. O mais experiente, o mais sábio e o mais profético dos geopolíticos dos Estados Unidos. O pai da teoria da contenção na época da União Soviética disse isso, vai terminar em guerra, é um erro. O Kissinger disse a mesma coisa, escreveu um artigo para o Washington Post, é uma irresponsabilidade, é um absurdo, além de outros estudiosos norte-americanos que defendiam que isso fosse contido, que a OTAN também cessasse com o seu papel. Aliás, em 2007 ou 2004, não tenho bem certeza, o presidente Bush propôs a entrada da Ucrânia na OTAN. E sabe quem vetou? A França e a Alemanha. Vetaram, porque os generais franceses e alemães sabiam que a confusão ia sobrar para eles. Tá certo? Então, quando chega numa hora dessa, o que acontece é que ultrapassou-se um limite. A linha amarela foi cruzada, entrou-se na linha vermelha. E a Rússia reagiu de forma previsível, segundo esses estrategistas e esses pensadores. Aí, quando a situação desencadeia em conflito, os Estados Unidos exigem que o mundo tome uma posição em torno dos seus objetivos, dos seus interesses, e pressiona, inclusive, o Brasil. Nesses conflitos internacionais, o Brasil nunca é parte do problema, o Brasil sempre procura ser parte da solução. É assim, desde o Sinai, desde Suez, foi assim recentemente aqui na América do Sul, na guerra entre
o Equador e o Peru, que o Brasil foi mediador. O Brasil é sempre mediador, é a nossa diplomacia, é a nossa vocação. Não é de tomar um lado num conflito que envolve o interesse de uma superpotência como os Estados Unidos e o outro da Rússia. O Brasil é contra a guerra, o Brasil atende o artigo 4º da sua Constituição, que é a autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos, atende aquilo que determina a Carta das Nações Unidas. Então, o Brasil não pode ser parte do problema. O Brasil tem que ser parte da solução. Se o Brasil for convocado para ser parte da solução, tudo bem. Se não, por que é que nós vamos tomar partido numa situação dessa? Ora, então, diante disso, é preciso que se compreenda a atitude do presidente da Rússia. Aliás, um desses americanos chegou a dizer o seguinte: fosse quem fosse o dirigente russo, ele ia tomar a mesma posição. Ali não é uma posição de um estadista, de um chefe de Estado, é a posição de um país que sempre considera, no mais elevado grau, os seus interesses nacionais e as ameaças à sua segurança, que tem uma memória traumatizada por uma série de guerras e de conflitos. Ministro, fala, Cauê, seu microfone está fechado. Não, só um comentário. Eu li hoje um comentário que dizia o seguinte, que esse movimento do Putin atacando a Ucrânia, ele foi um movimento taticamente ofensivo, mas estrategicamente defensivo. Acho a formulação absolutamente correta, porque a estratégia é o objetivo final. Eu acho que o objetivo é defensivo. A tática é o meio para alcançar o objetivo. A tática é ofensiva, ou seja, é preciso que a tática seja desarmar e desmontar as ameaças à segurança da Rússia. E, além do mais, tem uma crônica que precisa ser reconstituída da relação entre a Rússia e a Ucrânia. No caso da Crimeia, que as pessoas não querem lembrar, de 2014, quando a Crimeia foi ocupada, foi às vésperas de uma reunião dos BRICS no Brasil. Eu era ministro, eu lembro das conversas cuidadosas, porque o presidente russo vinha à reunião dos BRICS, o Putin, como veio à nossa reunião aqui. E o governo teve muito cuidado em não condenar a ocupação da Crimeia para não ferir as suscetibilidades de um membro dos BRICS. Os BRICS já eram algo importante para a diplomacia brasileira, para os objetivos geopolíticos do Brasil. Aliás, por falar em BRICS, esse documento assinado entre o presidente russo e o presidente chinês, lá nas vésperas da Olimpíada de Inverno da China, é um documento muito importante. A mídia ocidental e a brasileira procuraram reduzir a sua importância, reduzir a sua visibilidade, mas o documento é muito importante. Nós fizemos, inclusive, uma matéria para o portal Bonifácio e registramos que 6 vezes os BRICS são citados no documento. Ou seja, a projeção da nova ordem mundial, concebida naquele documento pelos chineses e pelos russos, valoriza muito essa articulação dos BRICS. E considera o Brasil um parceiro importante nisso. O convite que o presidente russo fez ao presidente brasileiro foi divulgado na agência estatal, na agência TASS, com a observação de que a Rússia gostaria muito de ver o presidente brasileiro no seu país. E, em seguida, numa outra solenidade, quando recebia novos diplomatas credenciados na Rússia,
O próprio presidente Putin, na entrevista, disse: não, nós vamos receber o presidente brasileiro, e eu fiz o convite porque o Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. E quando a expressão parceiro estratégico aparece, nós devemos compreender que ela não aparece simplesmente numa relação bilateral. Ela aparece numa relação dentro desse bloco que são os BRICS. Eu vi a reunião dos BRICS lá na cidade de Ufá, o quanto ele valorizou. Era uma reunião dos BRICS, mas tinham 50 ou 51 países. Quando nós descemos no aeroporto, tinha uma fileira de aviões das delegações estrangeiras, estavam todos lá, toda a Eurásia estava lá, além do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, todos aqueles vizinhos estavam lá, acompanharam, participaram das solenidades, das reuniões, dos banquetes que foram oferecidos pelo presidente da Rússia às delegações estrangeiras. Ou seja, os BRICS, isso foi em 2015, já gozavam na Rússia e para o Putin de um status muito elevado na geopolítica do mundo. E não é uma coisa nova. A relação com a Rússia vem desde do século XIX. A Rússia tem aqui um embaixador que era um amigo do czar, era um barão alemão, naturalizado russo, um cientista de prestígio, o barão de Langsdorff, que viveu no Brasil, primeiro como cônsul no Rio de Janeiro, depois voltou como embaixador na época da independência, ajudou a articular a independência do Brasil, era amigo do Dom Pedro, da princesa e depois da imperatriz Leopoldina. Depois esse homem liderou uma expedição científica, a mais importante expedição científica do Brasil no século XIX, que percorreu 16 mil quilômetros do território brasileiro, foi liderada por esse embaixador, com o apoio do Dom Pedro, a mais importante, e financiada pelo governo russo, pelo czar, pelo Alexandre I. E essas relações com a Rússia sempre ficaram muito próximas. Claro, teve na Guerra Fria um lapso, mas depois elas foram retomadas. A visita de todos os presidentes brasileiros, depois do presidente Sarney, todos eles visitaram a Rússia. Sarney visitou a Rússia, Fernando Henrique visitou a Rússia, Lula visitou a Rússia, Dilma visitou a Rússia, Michel visitou a Rússia e agora o Bolsonaro visitou a Rússia. A visita do Sarney foi um acontecimento. Ele teve 4 reuniões, 4 encontros com o Gorbachev, que era lá o primeiro-ministro, o dirigente. Ele levou uma delegação de 97 empresários, 51 jornalistas, levou o Jorge Amado, o Josué Montello, levou uma delegação cultural. Foi um grande acontecimento. Na Rússia também, a visita do presidente Sarney, a do Fernando Henrique do mesmo jeito, sempre visitas com caráter cultural, visita aos museus. O presidente Lula, do mesmo jeito. A presidente Dilma foi recebida com muita deferência. Uma reunião pessoal de 2 horas, onde o presidente Putin expôs detalhadamente a sua visão da Ucrânia, do Irã, da Europa, do Ocidente, ofereceu ao Brasil aqueles contratos de fornecimento de alimentos, de proteína, de grãos, por confiança no Brasil. Agora, a novidade nesse episódio mais recente é a seguinte: também a imprensa brasileira desconsiderou esse fato, da maior relevância. Qual foi? Pela primeira vez, nessas visitas, houve o chamado encontro 2 a 2 entre o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Isso nunca tinha acontecido antes. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre essa reunião. Eu acho que, do meu conhecimento, é a primeira vez que o Brasil faz uma reunião desse tipo, né? Não somente com a Rússia, né? É isso mesmo? Não. Há reuniões desse tipo. Por exemplo, nós temos com o Paraguai, que foi a forma de se encontrar uma convivência para corrigir os traumas da guerra. Nós temos uma missão militar, nós temos uma cooperação importante na área militar com o Paraguai.
E aí nós temos essa reunião 2-2. Eu cheguei a fazer, inclusive, uma dessas com o ministro Mauro, do Itamaraty. Mas com a Rússia nunca aconteceu, nem com os Estados Unidos. Nós tivemos esse precedente e é preciso examinar por quê. Porque os dois ministros russos, o da Defesa e o das Relações Exteriores, são dois estadistas. São, provavelmente, as duas personalidades mais importantes da Rússia depois do próprio presidente. São grandes autoridades no país, o ministro da Defesa e o ministro das Relações Exteriores, que eu conheci também, reuni algumas vezes aqui no Brasil, é o ministro Sergei Lavrov. E o presidente Bolsonaro deu um peso importante a essa delegação militar na sua visita à Rússia. E quando ele voltou, essa reunião aconteceu, claro, tem jornalista desinformado, não, e aquilo é uma reunião para vender arma, não sabe de nada. Ninguém vende arma numa reunião dessa, ninguém discute venda de arma numa reunião 2-2. Isso é para discutir a alta política, a alta estratégia, os objetivos de longo prazo dos dois países. Essas reuniões são para isso. Não é para uma reunião de comércio. Isso aí se faz em outro fórum, de outras formas. Mas o seguinte, o que é? Assim, como eu vejo, um jornalista liga e pergunta, mas o senhor tem fontes para dizer isso? Eu digo, olha, minha filha, a principal fonte é o fato. Eu não preciso de fonte quando eu tenho os fatos. Essa reunião aconteceu pela primeira vez na história entre dois importantes ministros, principalmente pelo peso dos ministros russos e pela iniciativa do Brasil, que deve ter pedido a reunião, provavelmente. Por quê? Porque isso foi em dezembro, quando o presidente Putin convidou o presidente Bolsonaro. Antes do convite, aconteceu uma coisa também marcante, que foi a reunião do Conselho de Segurança da ONU, quando, por iniciativa da Irlanda, com o apoio dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, da Alemanha, foi proposta a resolução de transformar a questão do clima e do meio ambiente numa questão de segurança internacional. Você veja o constrangimento que ia se criar para o Brasil. Aprovada uma resolução dessa, de que o clima e o meio ambiente dizem respeito à segurança internacional, o próximo passo era considerar que a Amazônia, pelas mesmas razões, por sua vinculação com a questão do clima e do meio ambiente, deveria também ser considerada questão de segurança internacional, mas era antessala, era antivéspera de uma resolução baseada nessa outra para nos envolver numa grande confusão. E por que a resolução não prosperou? A resolução não prosperou porque foi vetada pela Rússia com o apoio de quem? Da China e da Índia, que nesse caso agora recente também se abstiveram na condenação à Rússia. O Brasil votou a favor e fez um discurso equilibrado, mas a China e a Rússia e a África do Sul, os três parceiros dos BRICS, não tiveram dúvida, se abstiveram. E a abstenção, nesse tipo de votação, é voto contra, porque você não deu voto pela aprovação. Eu creio que no Brasil, o governo e setores militares perceberam o risco que nós corremos no Conselho de Segurança e reconheceram o papel da Rússia nesse episódio. Novos foram os seus interesses geopolíticos da Rússia, da Índia ou da China, eles se comportaram como amigos do Brasil. Na prática, se comportaram como amigos do Brasil. E foi isso que o presidente reconheceu. Tanto que, quando ele voltou da Rússia, o vice-presidente Mourão disse que a Rússia devia ser enfrentada, inclusive, por meios militares, e o presidente Bolsonaro fez um comentário, assim também, que as pessoas não destacaram esse aspecto do comentário. O que é que ele disse? Quem fala sobre esse assunto sou eu, aí apontou lá para a Constituição, é quem me autoriza a falar sobre esse assunto, e eu vou falar sobre esse assunto ouvindo sempre quem? O ministro das Relações Exteriores, que é de ofício, e o ministro da Defesa, o Braga Neto.
Ou seja, então, a questão da defesa nacional e da segurança nacional passou a integrar a preocupação do Brasil na sua posição diante desse conflito. Por quê? Porque os militares brasileiros, é evidente, devem olhar e dizer o seguinte: se a OTAN avança com suas forças, ameaça e constrange um país como a Rússia, que tem armas nucleares, que no quesito de mísseis hipersônicos está à frente dos Estados Unidos e dos seus aliados, que tem grande tradição guerreira. Se a OTAN ameaça um país desse, você imagine o Brasil na questão da Amazônia. Você acha que isso não passa pela cabeça dos militares? É claro que passa, eles vão agir com prudência, com cuidado, mas, previsivelmente, isso entrou nos cálculos. É evidente, porque esses países, para tomar uma resolução sobre a Amazônia, para ir além do discurso, para ir além do verbo, para ir além das palavras em relação à Amazônia, o que é que custa? E se acontecer, o que é que o Brasil tem condições de fazer? Então, eu acho que isso tudo foi levado em conta para que o Brasil tenha uma posição de equilíbrio no conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Nós fora que nós somos contra a guerra, nós não somos a favor de guerra, nós não somos a favor de ocupação, nós não somos a favor disso. Mas nós precisamos partir dos fatos e não apenas dos princípios, que muitos deles foram revogados nessa ordem mundial instaurada depois do fim da União Soviética. Obrigado, ministro. Gente, vamos dar o like, vamos ajudar o canal e vamos dar o like. Cabaés, agora é minha, né? Agora é sua. Tá. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Recentemente o senhor eu vi uma chamada de um vídeo seu no 247, tá? Olha, gente, o 247, eu sei que tem muita gente aqui que às vezes não quer assistir, porque acha que o canal tem viés de esquerda, etc. Mas as análises, eu gosto muito das análises internacionais do canal 247. Tá? Eu acho que eles fazem uma análise bem sóbria, bem pé no chão. E o senhor falou uma frase lá que é muito interessante, que é: o Brasil não está na OTAN, mas a OTAN já está no Brasil. Como eu sei que uma parte do nosso pessoal não vai acabar indo lá ver o 247, queria que o senhor desenvolvesse esse raciocínio aqui para a gente. Obrigado. E deveriam ir, tá, pessoal? Porque as análises internacionais lá são muito boas, eu gosto muito. O comandante Robson, meu caro Cabaé, meus queridos internautas, em 2009, 2010, eu fui relator de uma matéria muito difícil, muito espinhosa, que era o novo Código Florestal Brasileiro. A agricultura brasileira estava praticamente na clandestinidade, na ilegalidade. Era uma coisa tão absurda, porque aprovaram uma lei, por medida provisória, que colocava 90% da agricultura brasileira na ilegalidade. A lei era tão absurda que o presidente da República, que era o Lula, por decreto, suspendia a entrada em vigor de uma lei que estava em vigor. A lei estava em vigor, mas não vigorava porque tinha o decreto do presidente suspendendo a entrada em vigor da lei. Então foi feito o Código Florestal. Foi uma guerra. Moveram contra o meu relatório uma campanha sórdida. A mídia, aqui, Folha de São Paulo, Globo, sem qualquer respeito, tentando desmoralizar um trabalho, um esforço, 200 audiências públicas, ouvindo todo mundo. E as ONGs, Greenpeace e tantas outras, SOS Mata Atlântica, fazendo essa campanha de desmoralização. Então, eu criei essa expressão, são as ONGs da OTAN. As ONGs da OTAN. E eram da OTAN, em parte mesmo, porque recebiam financiamento europeu, viviam desse dinheiro. Tinha ali um ou outro militante defendendo a natureza, a floresta amazônica, os índios, de forma respeitável, solidária, tudo certo. Mas havia ali também os interesses comerciais de boa parte das ONGs. Só para reforçar o seu argumento,
O Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele é ligadíssimo com essas entidades. Ele é ligadíssimo com essas entidades ambientais. O Aliás, o Stoltenberg é um homem completamente multitarefa, né? Do banco para a ONG, para a OTAN. Ele já foi de uma entidade ambientalista, ele foi presidente de banco. O homem é uma... Então são esses os laços, as ONGs da OTAN. Mas eu acho que eu fui muito contido na minha expressão de ONGs da OTAN, porque havia também uma mídia da OTAN, como há aqui, evidentemente. Não estou aqui fazendo uma acusação, estou fazendo uma constatação. Uma academia da OTAN. Eu não tenho dúvida. Se essa OTAN tomasse medidas drásticas ou militares contra o Brasil, que ia ter gente com bandeirinha da OTAN para recebê-los numa praia lá do Rio Negro. Não tenho dúvida disso. Tem gente com esse nível de percepção das coisas no Brasil. Então, eu disse, na verdade, que embora o Brasil não estivesse na OTAN, a OTAN já estava no Brasil e com uma presença muito forte na mídia, nas ONGs, na academia, e essa presença dissimulada por esses braços aparentemente neutros, né, que são as ONGs, é uma presença que tem nos causado muito problema, muitas dificuldades, principalmente na incorporação de fato da Amazônia, a sociedade nacional, as dificuldades que nós enfrentamos, a tutela que essas ONGs, o papel que elas exercem dentro do Estado brasileiro. Eu li recentemente um livro de uma professora da Universidade Federal Fluminense, onde ela descreve uma pesquisa acadêmica, ela mostra que as políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente do Brasil são cópia e cola dos relatórios, das diretrizes da Agência Nacional de Desenvolvimento, a USAID dos Estados Unidos, cópia e cola. Como é que você organiza um sistema nacional de unidades de conservação? Orientação dessa agência americana. Ou seja, essas ONGs são o braço dos estados fortes dentro dos estados fracos e das sociedades fragilizadas por essa divisão como a que nós estamos vivendo no Brasil. Cavanhaque, a próxima é tua? Sim. Obrigado, ministro. Vamos dar um like, pessoal. Olha, 4.500 pessoas. Nós chegamos a 8.000 pessoas na live ontem. Então, gente, vamos dar uma força aí, tá? Porque o que a gente está falando aqui não é só Ucrânia, não. Tem tudo a ver com o Brasil. Aliás, o que está acontecendo na Europa tem tudo a ver com o Brasil de um jeito ou de outro. Eu, particularmente, enxergo da seguinte forma. Se a Rússia for vencida nessa campanha internacional contra ela, o próximo alvo, eu não tenho dúvida, que é o Brasil. Acho que vai ser muito difícil dobrar a Rússia, nós vamos desenvolver esse raciocínio aqui. Mas é o Brasil que se cuide, tá? Cavanhaque, tá contigo. Obrigado, comandante. Ministro, o senhor já falou um pouco sobre isso numa resposta anterior, mas eu gostaria de aprofundar mais. Só para fazer um paralelo, no início da Segunda Guerra Mundial, o Getúlio aproveitou lá a negociação, a pressão dos americanos para que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial para obter algumas vantagens aqui para o Brasil. O senhor provavelmente vai saber falar disso muito melhor do que eu. Mas o senhor acha que a gente poderia fazer um paralelo com a situação atual? O senhor acha que seria uma oportunidade para que nós negociássemos apoios para determinadas pautas que nos interessam? Olha, a Segunda Guerra era uma conjuntura extraordinária e acho que o Getúlio ali agiu com muita sabedoria, não apenas com a responsabilidade do estadista, soube correr os riscos, soube se expor às incertezas que a política, no seu nível mais elevado, tem que enfrentar. Não existe política sem risco, não existe política sem a exposição ao perigo. Política sem risco e sem exposição ao perigo é para gente fraca, é para gente sem horizontes, sem ambições, sem aspirações. E o Getúlio soube correr os riscos. Uma parte da esquerda
ou dos setores liberais nunca compreenderam qual foi o papel do Getúlio naquele momento, que tinha simpatia com o nazismo, que o Góes Monteiro tinha simpatia com o nazismo, que o Góes Monteiro teve um papel extraordinário, era um homem muito preparado, de uma grande capacidade de trabalho. É claro que, diante de um gigante como o Getúlio, o seu papel tende a ser secundarizado, mas o Góes Monteiro foi o outro grande caudilho de 30, era um civil e um militar. E eles dois, pelo menos nessa questão, estavam de acordo. Não havia simpatia pelo nazismo. Havia, sim, uma admiração pela Alemanha. Por que admiração pela Alemanha? Porque a Alemanha enfrentava com êxito a estagflação. A Alemanha era um país que retomava o crescimento em grande velocidade. E isso despertava uma admiração grande aqui no Brasil. Não tinha nada de simpatia pelo nazismo. Tinha, sim, de admiração pelo êxito econômico da Alemanha. E é uma coisa assim, paradoxal, que os dois países que mais cresciam no mundo eram antípodas ideológicos. Era a Alemanha de um lado e a União Soviética do outro. E quando o conflito aproximou-se do seu desfecho, não só o Getúlio percebeu a importância do Brasil. Quem percebeu a importância do Brasil foi o Roosevelt, que visitou o Brasil em 1936. Ele foi ao Rio de Janeiro, antecipando a importância do Brasil num possível conflito. E tanto Getúlio como Roosevelt estavam certos que, quando foi feito o acordo para o fornecimento de borracha, porque não tinha guerra sem borracha, não tem guerra sem borracha. Um torpedeiro, uma fragata, tinha 20 mil peças de borracha. Num avião de combate tinha 1 tonelada de borracha. Um tanque tinha não sei quantos quilos de borracha. Tudo, não tinha guerra sem borracha. E toda a borracha tinha caído na mão do Japão, lá na Ásia. Não tinha borracha disponível, só tinha o Brasil. O Getúlio, então, disse, não, tudo bem, eu vou precisar de um crédito a fundo perdido de 100 milhões de dólares, sei lá, 1,5 bilhão de reais hoje, para fazer Volta Redonda. E quando começou a guerra, qual foi a base militar mais movimentada do planeta? Não foi na Alemanha, não foi na União Soviética, não foi na França, não foi na Inglaterra, não foi nos Estados Unidos. A base militar mais movimentada do planeta é que no Brasil ninguém dá importância ao Brasil. Lamentavelmente, o Brasil tem a sua importância reconhecida muito mais lá fora do que aqui. A base aérea mais movimentada do planeta foi a base aérea de Natal, de Parnamirim. Tem livros sobre isso. Um americano que foi correspondente da United Press aqui no Brasil, nos anos 60, 50, deixou um belo livro com a troca de correspondência entre o secretário de Estado e o ministro brasileiro. Depois o Roosevelt veio ao Brasil, encontrou o Getúlio lá em Natal para consolidar esse acordo. Não existiria o apoio logístico à África e à Ásia, aos aliados, se não fosse a base aérea de Natal, porque o espaço aéreo a partir da Europa estava bloqueado para os aliados. Isso tudo o Getúlio percebeu, valorizou. Agora, nós perdemos a capacidade de considerar esses interesses estratégicos do Brasil. Nós mergulhamos na desorientação da luta política mesquinha, da disputa mesquinha, da projeção do poder imediato. Ou seja, um governo entra para lutar pela sua reeleição. O horizonte vasto, amplo, dos interesses estratégicos do país desapareceram numa espécie de subpolítica. Ninguém quer correr o risco, a não ser aquele risco necessário para os seus próprios objetivos imediatos. Você vê as declarações. Um homem como o presidente Lula, um homem experiente, foi 2 vezes presidente do país, andou pelo mundo afora, deu uma declaração dizendo que o Putin sabe que guerra não enche barriga. Isso é declaração que se faça, pelo amor de Deus, tá certo? Claro que guerra não enche barriga, e ninguém vai fazer guerra para encher barriga. É uma situação distinta, diferente, que envolve a geopolítica do mundo. E o governo brasileiro atual perdeu muito tempo
Perdeu muito tempo, primeiro, muito distante desses aliados dos BRICS. No caso das vacinas, quem fabricava vacina eram os BRICS. O maior fabricante de vacina era a Rússia, a Índia e a China. E o Brasil ficou ali meio isolado, meio paralisado, meio imobilizado, tá certo? Considerando a China como se fosse um inimigo, um adversário, hostilizado por familiares do presidente, pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil. Você imagina? Onde era que estavam os interesses maiores do país numa hora dessa? Você acha que alguém se elege no Brasil para travar luta ideológica, para liderar posições de tal natureza ideológica no mundo? Não. O presidente do Brasil é para lutar pelos interesses do Brasil. Não é para reduzir a sua presença a uma guerra cultural e ideológica no mundo. Eu acho que isso foi um grande erro, um grande engano, porque isso divide o país, imobiliza as energias do país, a sua capacidade de fazer frente a esses acontecimentos no mundo. E a capacidade do Brasil de se situar de forma vantajosa nessa disputa e nesse conflito. Tá certo? O Brasil precisa se situar, sem romper com ninguém. Por quê? Porque o Brasil é muito grande para se subordinar ao interesse de um lado dessa disputa geopolítica. E nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia vão querer uma ruptura com o Brasil. Não vão. No caso da Primeira Guerra, o Roosevelt foi muito paciente. Não houve nenhuma ação hostil ao Brasil. O Brasil ficou amadurecendo a sua posição, a sua iniciativa, esperando, até que o presidente Roosevelt, sabendo disso, mandou emissários, pediu para se marcar a Conferência das Américas. Tem um nome essa conferência, Pan-Americana. Pediu que a Conferência Pan-Americana fosse realizada no Rio de Janeiro. A delegação americana tinha 200 pessoas, a delegação dos Estados Unidos. O Brasil valorizado, porque sabia-se da importância do Brasil. O Brasil não foi pressionado. Agora, não. O presidente americano, o secretário de Estado, ou seja, de Defesa, acha que pode pressionar abertamente o Brasil. Não, o Brasil não pode aceitar esse tipo de coisa. O Brasil é muito importante para assumir um lado no conflito, a não ser o lado da solução pacífica, e acho que ninguém vai hostilizar o Brasil por causa disso. A próxima é minha, né, Cabaé? Tá. Ministro, eu queria saber o seguinte. Esse documento que o Xi e o Putin assinaram, eu concordo com o senhor, acho que o Cabaé também, nas análises que ele faz aí, que realmente muda o mundo. Isso marca o nascimento de uma nova era, um rearranjo internacional que deve... A nova geração que está chegando aí não se deu conta disso, mas vão viver nesse novo rearranjo. Mas eu queria saber o seguinte, com a sua experiência, com a sua visão de mundo, tá? Até que, porque a pressão econômica sobre a Rússia está sendo muito grande. Pressão militar, o pessoal não tem como fazer. É muito difícil pressionar militarmente um país como a Rússia, com quase 7.000 ogivas nucleares. Mas a pressão econômica e alguma pressão moral também, se é que os Estados Unidos têm moral para pressionar quem quer que seja, né? Alguma pressão moral eles estão tentando. Eu queria saber o seguinte do senhor. Como é que o senhor acha que a China vai se comportar nessa crise toda? Porque é um problema complicado, né? Realmente sem entrar no mérito de quem tem ou quem não tem razão, mas é um problema complicado. Como é que o senhor acha que a China vai lidar com essa questão da invasão da Ucrânia, a Rússia sendo um aliado da China, a China sabendo que não pode hostilizar muito a Rússia porque ela precisa dela na contenção dos Estados Unidos? Como é que o senhor vê tudo isso? Comandante Robson, no mundo da diplomacia, você tem aquilo que está visível, que são as concertações de caráter público, as reuniões oficiais. E você tem uma outra diplomacia, que muitas vezes é mais intuitiva, ela não é explícita, ela não vai para os documentos, ela não deixa ata, ou ela é subentendida, intuitiva, ou ela é uma diplomacia só de bastidores. Então,
é muito provável que haja entre a Rússia e a China um entendimento de longo prazo, diante dessa ordem que foi estabelecida depois do fim da União Soviética, baseada na força econômica, na força do dólar, na força financeira, cultural e militar dos Estados Unidos. Porque, no caso do Iraque, da Líbia, do Afeganistão e da própria Iugoslávia, foi a posição americana que prevaleceu. Aliás, eu tenho a teoria segundo a qual a OTAN não foi extinta por uma necessidade, por uma vontade, por uma determinação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos permitiram, no máximo, que a Europa fosse uma unidade monetária. Eles jamais permitiriam que a Europa também se tornasse uma unidade militar, uma unidade diplomática, uma diplomacia própria, um comando militar único e próprio. Os americanos não podiam deixar isso. Isso enfraqueceria geopoliticamente muito os Estados Unidos, a capacidade de intervenção dos Estados Unidos na geopolítica do mundo. Então, eu acho que a preservação da OTAN não era por conta de uma ameaça da Rússia à integridade territorial dos países europeus. Isso estava fora de cogitação. A Rússia não tinha nem força militar, nem capacidade diplomática e nem aliados para qualquer tipo de aventura nesse sentido. A OTAN sobreviveu como uma necessidade dos Estados Unidos. E, dessa forma, eu acho que a China e a Rússia sabem que estabelecer uma nova ordem, que eu acho que já foi estabelecida, se não foi escrita e pactuada em tratados depois do fim da União Soviética, ela foi pactuada na prática quando o primeiro soldado russo cruzou a fronteira da Ucrânia, tá certo? Ele não pisou só no território da Ucrânia, ele também acabou com essa ordem, com essa nova ordem, porque deixou para a OTAN e para os americanos a seguinte disjuntiva: ou vai entrar lá, como entraram na Iugoslávia, como entraram na Líbia, como entraram no Afeganistão, como entraram no Iraque, ou não entrarão. E a Rússia vai alcançar o seu objetivo. E é claro que a China percebe que a única coisa que não pode acontecer, pode até ser que a guerra gere algum tipo de dano colateral para a China, de prejuízo, de comércio, mas a China sabe que o prejuízo muito maior seria uma derrota da Rússia, tá certo? Porque a China, naturalmente, deve perceber o seguinte: se eles conseguem dobrar a Rússia, qual é o próximo passo? Como é que ficamos nós aqui com esses conflitos no entorno, no Mar do Sul da China, com Taiwan, com Hong Kong, onde o Ocidente financia permanentemente a ação da chamada guerra híbrida, essas revoluções coloridas, o número de diplomatas que tinha o consulado. Um amigo meu que tinha escritório de advocacia em Hong Kong diz: Aldo, o número de diplomatas que os Estados Unidos mantêm no consulado de Hong Kong é um verdadeiro exército. Para quê? Então, eu acho que a China e a Rússia consideram que essa nova ordem estabelecida a partir daquele documento, o documento é o documento de anúncio, é a carta que anuncia a nova ordem. E acho que o gesto da Rússia em relação à Ucrânia é o ato militar que sepulta, de uma vez por todas, essa pretensão dos Estados Unidos de uma ordem unipolar, porque agora ele vai ter que levar em conta os dois e o terceiro, que é a própria Índia, que, embora tenha relações muito difíceis com a China, mas valoriza os BRICS, está dentro dos BRICS, e, nesse caso, tem votado junto no Conselho, não só no Conselho de Segurança, como na ONU. Rússia, China, Índia e África do Sul têm votado juntos. E isso não é
algo que deva passar desapercebido por quem quer acompanhar o desenrolar dos acontecimentos no mundo e também as suas implicações para o Brasil. Obrigado, ministro. Pessoal, vamos dar o like aí, vamos tentar chegar a 5.000 pessoas. Eu acho que 5.000 pessoas num canal sério como esse, que procura... Hoje mesmo eu enviei convite para 3 deputados federais da base do governo. Enviei convite para 3 deputados federais da base do governo. O pessoal fala, não, só o pessoal da esquerda que vem. A questão não é essa, é o pessoal que responde o convite. Eu convidei, todas as vezes que eu convidei o ministro Aldo Ribeiro, ele veio. Assim como todas as vezes que eu convidei o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele também veio. Então, eu acho que político, gente, é isso aí. O bom político é aquele que dá uma resposta para os seus apoiadores, que dá uma resposta para os seus eleitores. Eu acho que isso aí é a base da democracia. Você dá a sua confiança para alguém e ela lhe devolve em trabalho. E é isso que vocês vão ter que começar a cobrar no futuro, pessoal. Não adianta, eu vejo que teve um caso aqui em São Paulo que nós sabemos, elegemos um deputado, elegeu-se, né, um deputado estadual e está lá na Ucrânia hoje. O que ele está fazendo pelo povo de São Paulo, eu muito gostaria de saber. Eu gostaria de saber o que esse cara está fazendo na Ucrânia pelo povo de São Paulo. Então, vamos dar o like, tá? Vamos distribuir essa live, vamos compartilhar. Cabaé, meu camarada, a próxima é tua, tá contigo. Obrigado, comandante. Ministro, eu queria aproveitar essa fala que o senhor fez com relação aos BRICS, e recentemente o Alberto Fernandes, ele esteve visitando o Putin, ele esteve visitando o Xi Jinping, e ele pediu a eles para fazer parte dos BRICS, que a Argentina possa fazer parte dos BRICS. Qual é a sua visão disso? O senhor acha que a Argentina deveria ser aceita no bloco? Como é que o senhor vê essa questão? Eu creio que os BRICS, né, obedecem a uma necessidade, porque, veja, a curiosidade, são 3, 4 grandes economias emergentes. Acho que a China não pode nem ser considerada mais um país emergente, né? Mas a Índia ainda é, a Rússia, o Brasil. Esses países serão, segundo as projeções das consultorias mais autorizadas do mundo, nos próximos 15, 20 anos, entre as 5 maiores economias do mundo. Segundo essas projeções, a primeira economia do mundo será a China, a segunda será a Índia, a terceira os Estados Unidos, a quarta a Indonésia, a quinta será o Brasil. Ou seja, 4 países dos BRICS entre as grandes economias do mundo. A Argentina, naturalmente, deve ver aspectos positivos nessa articulação, nesse bloco, e quer, naturalmente, desfrutar, tanto que a Argentina já aderiu a essa rota da seda proposta pela China, e a China já anunciou, acho que 20 ou 22 bilhões de dólares de investimentos na Argentina por conta da Rota da Seda, em ferrovias e portos, que a Rota da Seda é, basicamente, uma obra de infraestrutura transcontinental e transoceânica de comércio. E a Argentina entrou nessa rota. O Brasil se manteve prudentemente ainda distante de qualquer adesão à Rota da Seda, porque eu acho também que não é uma necessidade imediata nossa. A relação com a China não precisa ser necessariamente via a Rota da Seda. Mas a entrada da Argentina deve ser considerada, né, por conta dos integrantes, dos membros dos BRICS, e acho que eles deverão, naturalmente, criar categorias de observadores para analisar ou prospectar a pretensão ou a candidatura de países a membros desse bloco. Eu acho positivo que a Argentina tenha apresentado essa pretensão. A pretensão da Argentina já valoriza, já exalta, já destaca a importância desse bloco. E acho que, por essa razão, o Brasil deve
Se não apoiar, porque acho que isso deve ser decisão coletiva dos integrantes dos BRICS, né? O Brasil, por exemplo, agora preside o Banco dos BRICS, a presidência brasileira no presente momento. Mas acho que é uma coisa boa que a Argentina pretenda. O mérito disso eu acho que deve ser analisado de forma multilateral e eu não tenho condições de dizer assim, olha, deve ou não deve. Acho que deve ser considerado como uma coisa positiva e importante. Obrigado, ministro. Deixa eu aproveitar. Fala, Cauê, pode falar. Por a vez, eu queria aproveitar ainda o assunto dos BRICS. A gente estava conversando há pouco sobre esse documento que foi apresentado pelo Putin, né, pelo Vladimir Putin, pelo Xi Jinping, apresentando essa nova ordem mundial. Com essa questão agora da guerra na Ucrânia, o Ocidente, Estados Unidos e Europa, eles estão isolando cada vez mais a China com sanções de todo tipo, enfim, punições de todo tipo. O senhor acha que o BRICS pode ser um embrião de algum tipo de organização que em algum momento venha a ser um polo, um contraponto à ONU, por exemplo? Fala-se até em tirar a Rússia do Conselho de Segurança, em tirar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, enfim, isolamento total da Rússia. Não chegarão a isso, porque isso seria o fim da ONU, tá certo? Porque se tira a Rússia, qual é o que falta para tirar a China depois? E se tira a Rússia e a China, o que é que restará do... Aliás, é bom lembrar aqui que a chamada Liga das Nações, a Liga das Nações, que foi a articulação que antecedeu a ONU, ela não prosperou porque ela foi desconhecida pelos Estados Unidos, por isso que ela não teve papel relevante. O Brasil chegou a participar, mandou embaixador. A Liga das Nações discutiu, inclusive, teses importantes quando a Alemanha já ameaçava a integridade dos países europeus com a sua tese da proteção das minorias, que era, na verdade, uma ameaça às maiorias. Esse é o grande legado do nosso grande embaixador Afrânio de Melo Franco. Ele foi um profeta quando ele relatou a denúncia da Alemanha contra a Tchecoslováquia e contra a Polônia, que ameaçavam minorias alemães. Ele disse isso não. Isso aqui é um pretexto de usar minorias para ameaçar maiorias nacionais. O que está aqui é a Alemanha ameaçando as maiorias nacionais da Polônia e da Tchecoslováquia. Como usam minorias nacionais aqui no Brasil, né, para ameaçar a maioria nacional brasileira, nas questões indígenas, nas questões da Amazônia, e assim por diante. Eu não acho que isso seja viável ou seja possível. Eles vão usar, eles agora envolveram, inclusive, uma instituição que tradicionalmente não se envolvia nessas disputas geopolíticas, que era a FIFA. Agora eles usaram a FIFA para excluir a Rússia da Copa do Mundo. A FIFA nunca se meteu nesses conflitos. A FIFA acolheu Israel e acolheu os palestinos. Eu lembro das pressões para excluir o Irã e a Síria, que o Blatter não aceitou. Eu digo, Blatter, você está certo, mas você vai pagar um preço por isso, tá certo? Você está certo, você não deve aceitar essas pressões, porque queriam que a FIFA excluísse a Síria, sancionasse o Irã, e a FIFA nunca aceitou isso. A FIFA disse, não, aqui não. Aqui a FIFA não vai considerar esse interesse, esse jogo geopolítico. Agora ela fez. E vão tentar usar a ONU, mas vai fazer o quê? Quem vai permitir que isso aconteça? A China. Eu vi notícias agora, recentes, de setores do Congresso americano querendo sanções contra a Índia. Agora você vai sancionar a Rússia, a China, a Índia, e quem sabe amanhã também o Brasil, ou quem mais? Não, isso é impossível. Isso apenas precipitará. Esse seria um fator de aceleração do desmonte dessa estrutura já fragilizada dos organismos internacionais, principalmente da ONU, que não fez nada no caso da
das guerras do Iraque, da Líbia, da Iugoslávia, eu acho que isso precipitaria o fim do papel. Poderia continuar existindo formalmente, mas nem sem qualquer papel na manutenção da paz no mundo. Então, eu acho que isso não deve prosperar. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Pessoal, vamos dar o like aí, vamos ajudar o canal, vamos dar o like, quase 5 mil pessoas, vamos chegar nas 5 mil. Porque, pessoal, quanto mais gente tiver no canal, mais a gente começa a mudar isso aí. Muita coisa já está mudando por causa dessa comunidade de canais que gravita aqui. Então, isso é muito importante. Outra coisa também, pessoal que dá o superchat, mesmo que é um superchat pequenininho, R$1, R$2, mas vocês estão ajudando o algoritmo do YouTube ver isso. E ele começa a ranquear o canal. Ministro, eu quero fazer uma pergunta para o senhor que ela é bastante importante. Tá? Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer agora, ela vai mexer com a cabeça de muita gente. Tá visível isso, a sociedade já está notando. Teve um bate-boca ontem no programa Globo News em Pauta. O Cabaé fez um react maravilhoso, tá? Quem não viu ainda, veja o react do Cabaé sobre esse bate-boca entre o Guga Chakra e o Carlos Sardenberg lá no Globo News em Pauta, tá? O Guga Chakra falou como é que funcionava, né, o realismo político, etc. O Carlos Sardenberg não gostou muito e eles tiveram entrevero, tá nas redes sociais, é interessante. Mas o que a gente depreende desse entrevero que teve ali é que a imprensa já vem com uma versão pronta e não aceita o contraditório. Não há contraditório hoje sobre o caso Ucrânia na imprensa mainstream. Não há. Ontem mesmo, eu estava em Brasília, ministro, e uma pessoa veio conversar comigo no aeroporto e falou: comandante, a gente nota que a imprensa está toda de um lado. A imprensa não é para ter lado, ela é para fazer análise, para transmitir a notícia. A imprensa não é torcida organizada. Então, eu queria que o senhor comentasse isso. Tá? O que é que está acontecendo com a imprensa? Se o senhor acha que, porque ela está perdendo a legitimidade dela, se o senhor acha que vai ser possível a imprensa se manter depois disso? Porque a gente notou que na pandemia, e nesse caso aí da Ucrânia, a imprensa forma num time só, ela não está nem aí para a opinião pública. Qual que é a visão do senhor disso? É lamentável, porque você tem um canal como a Globo News, tá certo? Que tem estrutura, deve ter 20 correspondentes nos Estados Unidos, outros tantos na Europa. Agora são 20 comentaristas e 20 correspondentes para repetir a mesma coisa, para fazer o mesmo discurso, para adotar a mesma narrativa, para expressar o mesmo ponto de vista. São repetitivos, tímidos, inclusive sem criatividade, inibidos. Alguns homens e mulheres muito inteligentes, cultos, capazes, mas não querem destoar do coro imposto pela narrativa norte-americana. Esse canal não tem um correspondente na China, não tem um correspondente na Rússia, não entrevista uma fonte russa ou chinesa, que são protagonistas importantes na história desse conflito. Não tem uma posição desse pessoal. É só a mesma coisa. E quando aparece um que ousa destoar um pouco, ele é enfrentado com violência verbal, como foi o caso do Guga Chakra, que é um rapaz bem informado, sabe o que acontece nos Estados Unidos, ele sabe que o ex-secretário de Estado do presidente Clinton, chama Bill Perry, esse Bill Perry escreveu um livro de memórias dizendo que, em 97, ele foi contra a entrada da Ucrânia na OTAN, chegou a escrever que ameaçou renunciar à função de secretário de Estado para preservar a posição dele e a coerência dele, de achar que isso ia ser uma coisa muito errada. Usou uma expressão em inglês para asneira, uma tolice, uma besteira, coisa pior do que isso. O secretário de Estado do presidente Clinton, o maior teórico da geopolítica dos Estados Unidos, um acadêmico respeitado, acho que é Mearsheimer, também escreveu sobre isso, dizendo que vai dar coisa errada,
E ele conhece talvez o outro jornalista não conheça, que é mais da economia, mais aqui do Brasil. O Guga Chakra, mais bem informado sobre política externa, deve conhecer toda essa literatura do veto da Alemanha e da França, a proposta do presidente Bush de incorporar a Ucrânia na OTAN. Deve ter tudo isso uma autoridade militar americana, o Kissinger. O George Kennan foi o primeiro embaixador, um homem longevo, que viveu até recentemente, foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos na União Soviética. Ele falava um russo tão perfeito que viajava pela União Soviética como se fosse um russo. Falava o russo perfeito, conviveu com Stalin, deixou um livro de memórias de 2 volumes, publicado pela Top Books, que é um primor de memórias da diplomacia do mundo. A memória dele da União Soviética, do Stalin. Depois o Stalin achou que ele conhecia muito a Rússia e pediu para ele sair. Botou ele para fora. Mas, é bem Stalin isso. Stalin não, você conhece demais. O embaixador americano na União Soviética, também Jack... Esse embaixador também disse a mesma coisa. Foi o último embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, até 91, acho que de 87 a 91, deixou também essa declaração. Quando o Guga Chakra, que deve conhecer essa literatura, essa memória, tem essas informações, resolveu fazer uma ponderação, caiu o mundo sobre ele, e os demais comentaristas, estava cheia a sala de comentaristas, todo mundo ficou quieto, tá certo? Ele foi enquadrado praticamente, a CNN do mesmo jeito. Ou seja, é impossível você ter uma informação, porque o jornalismo, infelizmente, deixou de ser uma atividade voltada para informar. Virou um jornalismo de causa. Uma hora a causa é o meio ambiente, pouco importa os fatos, importa a causa. Outra hora a causa é o quê? É a condenação da Rússia e do Putin. Então, o Putin tem que ser condenado como autocrata, como violento, ou seja, estigmatizar. Cancelar, ou seja, é um cancelamento coletivo via mídia. Cancelamento coletivo de um país e de um chefe de Estado. Como se o Zelensky fosse um democrata, né, que fecha a televisão, persegue jornalistas, faz tudo que... Mas para ele pouco importa. Então, eu acho que a mídia... Eu vi até uma gozação dizendo o seguinte: a Ucrânia pode até não entrar na OTAN, mas a Globo News já entrou. Isso é uma grande verdade. Não, mas é triste, ministro, a gente vê o seguinte, né? Por exemplo, eu estou para lançar, eu quero ver se eu faço hoje ou amanhã uma cartilha de análise, assim, de busca de dados, porque a gente estava comentando hoje aí o Cabaé. A gente vê órgãos oficiais usando estatísticas ou do Ministério da Defesa da Ucrânia ou do Ministério da Defesa da Rússia para compilar baixas. Ora, lógico que um ucraniano vai dizer que morreram milhares de russos e vice-versa. E a imprensa usa isso também. Quer dizer, só que o que está acontecendo é o seguinte, eu estou notando, a gente aqui, eu falo sempre que as redes sociais, né? O Arte da Guerra, o Velho General, a turma toda aqui, o Anitablian, a turma toda, é um transponder, né? A gente, ao mesmo tempo que emite, a gente recebe, a gente percebe como o público está entendendo tudo isso. E o público está começando a ficar pau da vida já com isso, porque só vê mentiras. Se o senhor acreditar em tudo que a Globo News, que o Fantástico, que o Jornal Nacional fala, a Ucrânia já teria ganho essa guerra aí em janeiro. Porque é só cenário. Tudo que acontece de ruim é o russo, tudo que acontece de bom é o ucraniano. Quer dizer, uma coisa completamente tendenciosa, né? O Cabaé, vamos dar um like, pessoal. Vou te passar para a última pergunta, Cabaé, para a gente liberar o ministro. Pode fazer a última, porque eu furei uma sua. Pode ir. Pode fazer. Se você tiver mais uma, pode fazer. Pode ir. Ministro, eu queria saber o seguinte. Eu vejo mesmo, eu acompanho todos os noticiários, eu olho muito assim, principalmente aqueles que eu acho mais abalizados, tá? Eu gosto muito de análises internacionais. As mesquinharias da política nacional já me cansaram. Esse fla-flu de esquerda-direita do Brasil
juro para o senhor, eu já estou cansado. O pessoal vem me entender, eu falo, camarada, guarda isso para você. Deixa eu analisar a cena internacional, que ela é mais, eu diria o seguinte, que é mais interessante, porque o Fla-Flu nacional já cansou para mim. Então, eu olho muito como as coisas, as análises internacionais estão rodando, né? E eu vi o seguinte, se você acompanhou ontem o telefonema do primeiro-ministro britânico Boris Johnson para o presidente Bolsonaro. E a gente nota que há um interesse. E a pressão americana também para o Bolsonaro não viajar, o que o senhor lembra que foi pesado. E a imprensa nacional, ela pega como se o Brasil tivesse isolado do mundo. Não, o Brasil está isolado, o Brasil é pária. Deu para ver que o Brasil é muita coisa, mas pária ele não é. Eu quero saber o seguinte, como é que o senhor vê o Brasil nessa história? A gente pode ter problema na área de importações, a economia de guerra pode atrapalhar muito o Brasil. Como é que o senhor vê o cenário geral do Brasil nisso? E se o senhor fosse dar um conselho para o presidente Bolsonaro, que conselho o senhor daria nesse momento? Mantenha o equilíbrio, mantenha a distância, tome o partido da resolução pacífica dos conflitos. Nesse conflito, nós não podemos tomar o lado... Na verdade, é um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos. A Ucrânia é apenas o móvel dessa disputa. Não podemos tomar partido. Nós temos relações boas e devemos preservar com os Estados Unidos, independentemente do azedume momentâneo com o governo do presidente Biden. Mas os Estados Unidos precisam do Brasil. Eu fui presidente da Câmara, fiz uma reunião com o subsecretário de Estado para a América Latina, para tratar de coisas aqui do Brasil. Ele disse, olha... era principalmente Bolívia, que era o presidente Morales e o presidente Chávez na Venezuela, e esse subsecretário de Estado disse, olha, presidente, nós esperamos que o Brasil resolva esses problemas, nós já temos um monte de problema pelo mundo, nós queremos que a Bolívia e a Venezuela vocês ajudem a resolver, são seus vizinhos, estão ali muito próximos, desconsidere essa retórica da Condoleezza Rice, da época, com o presidente Hugo Chávez, que nós continuamos comprando o petróleo da Venezuela e está tudo resolvido. Foi desse jeito. Então, eles precisam do Brasil. Imagina se o Brasil abdicar, claro, quase abdicou, por causa dessa maluquice de querer brigar com o vizinho por razões ideológicas. Quase abdicou dessa posição. O Brasil tem que ser o país líder e mediador da América do Sul. E todo mundo precisa disso no Brasil, na América do Sul, os Estados Unidos precisam. E a Rússia também precisa, a China também precisa. Então, eu creio que o Brasil deve manter a sua posição. Vai ser pressionado? Vai. Certa vez, em Londres, durante a Olimpíada de 2012, a presidente Dilma foi abrir as Olimpíadas e foi convidada pelo primeiro-ministro, acho que era o John Major, para uma reunião lá naquela casa dos primeiros-ministros, como é que chama? Checkers. É isso. A ação de Checkers. Eu fui, acompanhei a presidente. A pressão que ele fez sobre a presidente Dilma em relação à questão do Irã e da Síria não foi brincadeira, foi uma coisa despropositada, de chefe de Estado para chefe de Estado, uma coisa assim até constrangedora. A presidente foi firme, disse, não, nós não vamos assumir a posição de vocês e dos Estados Unidos. Respeitamos, tá certo? Mas nós não vamos nos incorporar a isso. Nós temos relações antigas com Síria, com Irã, nós não queremos. Aí até tentaram depois acusar que ela assumiu a defesa dos terroristas. Ela assumiu a defesa de não se meter naquela confusão, naquele conflito, mas a pressão foi muito grande. Por quê? Porque a posição de um país como o Brasil diz até o Brasil, que tem tradição de ser equilibrado, de ser mediador, de ter uma diplomacia muito sábia, muito hábil, até o Brasil agora assumiu um lado. É importante o Brasil assumir um lado, tá certo? E o Brasil deve proteger o seu patrimônio mais valioso, que é a vocação para a mediação. Tem um conflito? Tem. O Brasil não é parte do conflito, o Brasil é parte da solução do conflito. Como é que o Brasil entra no conflito? O Brasil entra para propor uma solução. O Brasil não entra para escolher um lado, porque os interesses geopolíticos do Brasil são muito grandes para você caber num fla-flu, para você internalizar, porque estão querendo internalizar aqui, no Brasil, entre os lados que se degladiam na política, um conflito internacional, não. Isso não tem
não tem cabimento. Aliás, o Getúlio, que reprimiu... Você viu o que é o Brasil? Getúlio reprimiu violentamente aquela rebelião dirigida pelo Partido Comunista em 1935. Reprimiu violentamente. Quando o Getúlio foi compor a Força Expedicionária Brasileira, dentro da Força Expedicionária Brasileira, e dentro, inclusive, do grupo de aviação de caça, foram vários comunistas, vários oficiais comunistas de carteirinha. Claro que o Getúlio sabia, claro que o Serviço de Informação do Getúlio sabia. Mas por que o Getúlio colocou oficiais comunistas dentro da Força Expedicionária Brasileira? Porque diz, eles vão cumprir um papel de reduzir o coeficiente de atrito dentro do país. E eles vão lá fazer o que os outros vão fazer, tá certo? Ali eles vão fazer todos a mesma coisa, vão todos defender a posição do Brasil no conflito da Segunda Guerra, no palco da Segunda Guerra na Itália. E isso foi o que terminou acontecendo. Então, numa hora dessa, o Brasil precisa ter ampla unidade em torno de seus objetivos estratégicos, tá certo? Porque muita gente acha que não existe mais, os chamados, antigamente chamavam de objetivos nacionais permanentes. Sim. Tá certo? Esses objetivos existem? Ora, se existem. Eles existem no mundo inteiro, porque não existiria aqui. Eles unificam os democratas e os republicanos nos Estados Unidos. Eu vi agora um documento do Partido Comunista da Rússia apoiando a posição do presidente Putin em relação à Ucrânia. Então, o Brasil precisa dessa ampla unidade necessária de coesão nacional, de coesão social em torno dos seus grandes objetivos, e não de aproveitar esses conflitos externos para ampliar a divisão e a fragmentação do país e, portanto, a fragilização dos seus interesses nacionais. Infelizmente, nessa disputa não tem inocente, tá certo? Obrigado, Vinícius. Gente, eu vou só colocar a vinheta rapidinho aqui da Gazeta do Povo, tá? E a gente vai partir para as nossas considerações finais aqui, as nossas despedidas. Só um minutinho aqui, pessoal. Opa. Eu quero aproveitar para falar sobre um jornal que eu e muitos dos convidados aqui do Arte da Guerra sempre acompanham. Estou falando da Gazeta do Povo, né, o melhor jornal do Brasil. Inclusive, eu e meu colega Luiz Cavagutti vamos fazer juntos a apresentação da segunda temporada do programa Jogos de Guerra, a partir desta quinta-feira, dia 3 de março, 19 horas, horário de Brasília. O programa vai ser ao vivo, né, no YouTube da Gazeta do Povo. Lógico, né, todo mundo que está aqui nessa live está convidado. Eu tenho um vídeo aqui, para quem ainda não conhece a Gazeta do Povo, gravado pela colunista Cristina Gremel. Vamos dar uma olhada. Eu sou da linha de que valores importam. Eles são a base para você e sua família irem adiante e para nós construirmos juntos um Brasil melhor. Por isso, quero chamar você para conhecer e assinar a Gazeta do Povo, um jornal com mais de 100 anos e que representa valores difíceis de encontrar hoje em dia. Eu sou a Cristina Gremel, jornalista e colunista da Gazeta do Povo. Quero você comigo na Gazeta para acompanhar as notícias que realmente importam, com o melhor time de colunistas do país. Então, se você, como eu, né, também preza pelo bom jornalismo, assina a Gazeta do Povo. O link está aqui embaixo na descrição do YouTube. Pessoal, Bom, gente, nós estamos chegando ao fim do programa então, tá? Cabaia, queria que você fizesse as palavras finais, essa despedida. A gente vai deixar a despedida para o ministro Aldo Rebelo. Eu só quero lembrar uma coisa, tá, pessoal? Amanhã eu vou estar no programa do PCO. Primeira vez que eu faço um comentário militar lá, tá? Então a gente vai estar no Esquenta amanhã com o Rui Costa Pimenta, tá? O Anitablian está com compromisso, mas que ele vai aparecer lá também. A gente vai estar no canal do PCO fazendo a análise da Ucrânia no quesito militar, tá? Então,
Eu quero deixar agora aí o Cabaé fazer as palavras finais dele. Eu lembro que essa live está sendo transmitida também pelo canal Velho General. Primeira vez, hoje nós conseguimos acertar, né, Cabaé? Então faz suas pedidas e o ministro vai ter... o ministro encerra aqui para a gente. Obrigado. Obrigado, comandante. Não, eu queria só fazer um comentário baseado nessa questão da imprensa aí, dessa discussão que aconteceu na Rede Globo. O que me entristece é o seguinte: nos dois lados, você sempre tem erros e acertos. Você sempre tem alguém que está errado, mas também está certo, também acertou. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, a partir do momento em que a imprensa sistematicamente só aponta os erros de um e acoberta os erros do outro, ela está legitimando aquele para ele errar sempre impunemente da forma como bem entender. Então, eu acho que isso está contribuindo muito para piorar ou para acabar com a credibilidade da imprensa. Mas, enfim, fora isso, eu queria só, mais uma vez, agradecer o ministro Aldo Rebelo pela participação, por nos brindar aí com esse conhecimento que ele tem, que é maravilhoso. Agradecer o comandante pelo convite de participar aqui e agradecer a toda a audiência aqui do canal Arte da Guerra e também a audiência que assistiu essa transmissão através do canal do Velho General. Muito obrigado a todos e boa noite. Ministro, está com o senhor. Obrigado, Cabaé. Está com o senhor fazer a despedida. Boa noite, um abraço, Cabaé, um abraço, comandante Robson, um abraço aos que tiveram a paciência de nos acompanhar até agora. O Brasil, naturalmente, não é a favor de guerra. O Brasil lamenta qualquer conflito. A guerra é sempre uma promessa de sofrimento. Certa vez, lá no Vietnã, uma delegação que eu chefiava, um membro da delegação elogiou lá os vietnamitas que fizeram a sua independência, fazendo uma guerra contra a China, outra guerra contra a França, outra guerra contra os Estados Unidos. E o vietnamita, muito tranquilo, disse, olha, nós admiramos muito o Vietnã por tantas guerras para fazer sua independência. O vietnamita disse, mais admirável é o Brasil, que só precisou de uma guerra para fazer a sua independência. E ele disse, a guerra é uma coisa horrível. Ele era um veterano de guerra, inclusive me deu o capacete de presente que ele usou durante a guerra com os Estados Unidos. Mas era um homem assim, dizendo, a guerra é uma coisa horrível, e é uma coisa que ninguém pode festejar nem celebrar. Tá certo? E o Brasil não é a favor de guerra, o Brasil lamenta a guerra. Agora, o Brasil, depois que o conflito, de fato, se estabelece, o Brasil assume a posição de procurar proteger os seus princípios, a sua Constituição. E o que é que diz a Constituição brasileira? No artigo 4º estão lá os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos não é você tomar um lado de quem está em guerra, é você procurar encerrar a guerra com compromissos que justifiquem, inclusive, que ela seja suspensa. Essa deve ser a posição do Brasil, independentemente de qualquer governo. E o Brasil deve procurar unificar o país, a política externa, se aplica aquilo que era o Mao Tse-tung que falava dos círculos concêntricos em política externa. Primeiro, você tem que unificar o seu país, em torno da sua política externa. Segundo, você tem que unificar o seu entorno, os seus vizinhos. Aí depois você se apresenta para o mundo com uma política externa abrangente. Se você não tem nem coesão interna, se você não consegue unificar os seus vizinhos, o mundo vai olhar, claro que o seu peso vai ser muito relativizado. Esse deve ser o objetivo do Brasil. Agora, eu acho que esse objetivo não é compreendido nem por setores do próprio governo, né, que trabalham com essa ideia do conflito ideológico e cultural, por setores da mídia, da academia, da esquerda, da direita, e muita gente desorientada. E é preciso que se reoriente o Brasil no rumo da sua unidade interna, da coesão social e nacional, por uma política externa que beneficie o Brasil e que tenha o que dizer ao mundo. E acho que essa é uma grande oportunidade, porque o mundo não será mais o mesmo a partir desse conflito. E o Brasil deve ocupar o seu espaço nessa nova conformação da ordem mundial que se apresenta e se avizinha.
tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado pelo convite honroso, comandante Robson, Cabaé e amigos internautas. Beleza? Eu só peço para o senhor Cabaé ficar um minutinho aqui, eu vou encerrar, e para a gente fazer um debriefing rápido, 30 segundos, tá? Gente, eu só quero mostrar, vou aproveitar que o ministro Aldo mencionou a guerra do Vietnã, eu quero lembrar o seguinte, uma coisa que muito nos honrou, o Exército colocou na página no Instagram que pelo segundo mês seguido, o livro Vitória a Qualquer Custo, que é a história das guerras do general Giap, vietnamita, é o campeão de venda. 60 dias como campeão de venda, e eu tenho certeza, a gente sabe, tá? Que quem comprou esse livro foram os leitores aqui do canal Arte da Guerra. Então, eu fico muito honrado. Ministro, esse eu tive, viu, comandante Robson, a honra de cumprimentar esse grande general Giap, na minha primeira visita ao Vietnã, com o seu fardamento branco. Ele era marechal e usava um fardamento branco. Encontrei com ele uma grande figura da história da humanidade no século XX, respeitado por todo mundo, inclusive pelos oficiais americanos e franceses. Eu estou para fazer uma série de vídeos, estou estudando muitas batalhas dele, ministro, a gente vai fazer uma série de vídeos aqui no canal. Então, pessoal, um excelente final de semana para vocês. Amanhã tem eu, o Cabaé e o Luiz Cavagutti, às 18 horas. E às 21h30, horário de Brasília, vai ter o deputado Luiz Felipe Bragança aqui. Na segunda-feira tem Ciro Gomes, tá? E amanhã, 14 horas, eu estou lá no canal do PCO. Então, gente, tem para tudo. A gente vai estar analisando a Ucrânia em todos os canais, todas as vertentes. Ninguém pode dizer, mas só teve uma visão. Não, teve da esquerda, da direita, todo mundo. Que a gente convida todo mundo. Pessoal que não quer vir, paciência. Isso é democracia, é você ouvir todo mundo. Exatamente, Cabaé. Qual opinião. Essa é a verdadeira democracia. Pessoal, bom fim de semana para vocês. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Cabaé. Amanhã a gente está por aí, pessoal. Um excelente final de semana para vocês.